Olá, está no ar a análise dos fatos desta terça-feira, 23 de maio de 2023. Oi, Felipe, boa tarde. Salve, salve, Raizen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo que o noticiário tá cheio, tá fervendo. Vamos para os destaques do dia. A polícia espanhola prende 7 torcedores acusados de cometer ataques racistas contra o brasileiro Vini Júnior. Em Brasília, um major da PM foi preso pela Polícia Federal na 12ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. E ainda o afastamento do novo juiz da Lava Jato no Paraná e a expectativa para a votação da nova regra fiscal na Câmara. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. A Polícia Federal abriu nesta terça a 12ª etapa da Operação Lesa Pátria, investigação sobre executores, financiadores, incitadores e organizadores dos atos golpistas de 8 de janeiro. Um dos alvos da ofensiva já foi detido, o Major Flávio Silvestre de Alencar. Ele já havia sido preso na 5ª fase da Operação Lesa Pátria. O Estadão apurou que a nova fase ostensiva apura suposta omissão ante a ofensiva antidemocrática que devastou as dependências dos 3 poderes. O major preso é suspeito de ter orientado a dissolução da barreira montada no topo da rampa de acesso que faz a ligação entre o Congresso Supremo, que impedia o acesso dos extremistas à Praça dos 3 Poderes. Após o bloqueio ser desfeito, os golpistas conseguiram marchar rumo à Corte Máxima, devastando o plenário do STF. Os agentes ainda cumprem 4 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal. As medidas foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator das investigações sobre o levante de 8 de janeiro. Pois é, teve vídeos captados pelas câmeras externas do Supremo Tribunal Federal que flagraram esse momento em que a tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal, a chamada PMDF, desmontou aquele bloqueio tático posicionado próximo ao Congresso Nacional. Então, de fato, houve aí uma decisão de desfazer a barreira que facilitou a invasão no Supremo Tribunal Federal. É claro que a gente vai precisar ver dentro dos autos, que muitas vezes ficam sob sigilo, precisa esperar um tempo depois desse mandado de prisão, para ver a individualização da conduta, né? Exatamente aquilo que esse major fez, para ver se realmente é proporcional essa prisão, quanto tempo ele vai ficar preso. Houve muito questionamento a respeito da prisão do Anderson Torres, por exemplo, prisão preventiva que se estendeu, contrariando ali o que o próprio Supremo Tribunal Federal pregava quando os alvos eram acusados de corrupção. Diante da pressão, o Alexandre de Moraes acabou cedendo, liberou o Anderson Torres. Vamos ver como é que vai ficar o caso desse major. É claro que as pessoas precisam responder pelas suas omissões diante de atos delinquentes, quando a pessoa é uma autoridade responsável pela segurança da Praça dos 3 Poderes ou de qualquer uma das suas partes, dos seus prédios, ela precisa ser responsabilizada e punida. A questão lógico, é o tamanho da punição, a prova a respeito da sua conduta. O Supremo Tribunal Federal tem sido muito rigoroso em relação aos golpistas, e eu sempre lamento apenas que não o seja também. Não é para uma sujeira limpar a outra, não. É para ser rigoroso com todo mundo que incorre em atos criminosos, né? A gente ainda precisa esperar a elucidação desse caso, mas lamentavelmente o STF não tem essa mesma disposição quando os acusados são de corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, esses crimes muito comuns na elite política brasileira. Na Eldorado, análise dos fatos. Patrocinadores da La Liga manifestam apoio a Vinícius Júnior após ele ter sofrido um novo caso de racismo. E a polícia espanhola prendeu 3 torcedores do Valência e 4 do Atlético de Madrid por ataques racistas ao jogador brasileiro. Fala, Robson Morelli.
Olá, amigos, ainda quero falar do caso Vinícius Júnior. Nesta terça-feira, os patrocinadores do Campeonato Espanhol se colocaram a favor de Vinícius Júnior, se colocaram contra e repudiando todas essas ações de torcedores do campeonato. E aí pode sair alguma coisa mais forte, mais interessante para que isso acabe efetivamente. Estamos falando de bancos, estamos falando de empresas fortes que colocam dinheiro no futebol espanhol. Portanto, as marcas dessas empresas estão diretamente associadas ao futebol espanhol. O Vinícius Júnior sofreu atos racistas em seis cidades diferentes da Espanha. Outra novidade do caso é que a polícia começa a prender possíveis manifestantes contra o jogador brasileiro. Foram presos manifestantes de episódios passados, como aquele em que colocaram um boneco com a camisa do Vinícius Júnior sendo enforcado, e agora, mais recentemente, nesse episódio de Valência, 4 pessoas foram detidas, envolvidas no caso. A grande verdade é que o estádio todo gritou contra o jogador brasileiro, e mais do que prender pessoas, é preciso também punições esportivas para os clubes. Eu bato muito nessa tecla, inclusive aqui no Brasil também temos problemas desse tipo no Brasil e outros, e enquanto os clubes não sofrerem na pele punições que não sejam punições em dinheiro, eles não vão resolver o problema. O torcedor não vai se incomodar, porque ele faz isso domingo e no próximo domingo ou no outro ele sabe que o seu time vai jogar no mesmo estádio e vai ter a mesma torcida reverenciando os seus jogadores. E a gente espera que a La Liga, que organiza o futebol espanhol, também tome providências efetivas contra os clubes onde tudo isso aconteceu. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu! Muito bem, em primeiro lugar é preciso deixar uma coisa clara. Existe uma reação contra o Vini Júnior porque ele é craque de bola, ele está arrebentando, ele está muito melhor do que o Neymar, que fica arranjando polêmicas nos lugares sem exatamente ser a vítima, que é a posição do Vini Júnior em toda essa história de racismo contra ele. Então, o futebol dele, o talento dele, o fato de ele ser bom e de incomodar os adversários, cujos times acabam perdendo e os torcedores ficam ressentidos, faz com que se gere reações contra ele. E aí você tem, obviamente, reações que, numa torcida adversária de um time que tem um craque, são legítimas. Quer dizer, você pode entoar um canto que é permitido pela lei para criticar o jogador, eventualmente até para ironizar algum tipo de questão até mais ácida, como é comum nas arquibancadas, mundo afora no futebol em toda a sua história. Agora tem uma barreira aí, que é uma barreira legal. Tem questões que são criminais. Racismo, quando ele é manifestado dessa maneira, ele é um crime. Então a pessoa não pode reagir assim. É lamentável, segundo ponto, que a Liga só comece a se mexer depois de tanta reação, de tanta repetição e reincidência, e principalmente pelo movimento dos patrocinadores. Os patrocinadores precisam se manifestar contra o racismo, justamente para que as suas marcas não fiquem associadas a uma liga que é condescendente com o racismo, para que comece a haver algum tipo de providência por parte da própria liga, cujo presidente, como eu comentei aqui nos dias anteriores, ele foi lá patrulhar a vítima. O Vini Júnior na rede social, até fiz uma comparação que o Lula fica patrulhando o Zelensky. Então é lamentável que seja assim, mas quando o dinheiro começa a faltar, quando tem o risco, pelo menos, de o seu bolso ser afetado, aí parece que as providências são tomadas. Outra questão é que foram presas aí pessoas envolvidas nesse episódio aí de enforcamento, de pendurar um boneco do Vini Júnior e tal, e você tem as pessoas que gritaram macaco para ele no estádio. Essas questões, obviamente, podem variar nos países de acordo com a sua legislação. Mas onde quer que isso seja enquadrado como crime de racismo, é preciso que as pessoas sejam responsabilizadas e punidas. Pode-se ter uma discussão em determinado país, até entre legisladores. Malhar boneco, por exemplo, é crime ou não é e tal. Só é crime quando
tem um viés racial, um viés disso, daquilo. Essas são discussões para parlamentares, para legisladores. Agora, se na Espanha isso é considerado criminoso, essas pessoas precisam ser responsabilizadas e punidas. Aqui no Brasil tem a tradição de você malhar o Judas no sábado de aleluia, né? Uma tradição que está até se perdendo. Agora, você malhar uma pessoa viva, que já é vítima ali de ofensas, injúrias raciais, você pendurar numa ponte, eventualmente, fazer uma indicação de enforcamento, não pode ser também uma apologia à violência, uma ameaça. Então, essas pessoas, de fato, têm que sofrer as devidas consequências. Análise dos fatos. Apesar de o governo prometer um placar expressivo na votação do arcabouço fiscal na Câmara, prevista para esta semana, apenas 149 deputados declaram abertamente que votarão a favor da nova regra fiscal para controle das contas públicas, segundo o levantamento feito pelo Estadão. Por ser um projeto de lei complementar, o novo marco fiscal precisa de maioria absoluta para ser aprovado, ou seja, 257 votos. No placar Estadão do arcabouço fiscal, dos 456 deputados abordados pela reportagem, sendo que 57 não foram encontrados, 110 se mostraram totalmente favoráveis à proposta, 39 declararam ser a favor com ressalvas ao texto e 50 são contrários. A maioria, porém, 257 deputados, não quis responder. A maior parte dos deputados contrários é das bancadas do PL e do PSOL. Já entre os favoráveis está em peso a bancada do PT, estão também deputados do MDB, PSD, PCdoB, PP, PV, Podemos, Solidariedade e União Brasil. O relatório do deputado Cláudio Cajado endureceu o texto elaborado pelo Ministério da Fazenda. O relator também tirou da lista de exceções ao limite de controle de gastos medidas como o piso da enfermagem e a capitalização de estatais não financeiras. Por outro lado, foram incluídos dispositivos que permitem ao governo gastar mais na largada da nova regra em 2024 e 2025, como mostrou o Estadão até antecipadamente. Nesta segunda, Cajado afirmou que algumas das 40 proposições de emendas apresentadas ao projeto já estão sendo retiradas pelos parlamentares. Tem algumas que foram retiradas e aquelas que forem, digamos assim, melhorar a redação, tornar mais clara o espírito do relatório, nós vamos aceitar. Não tem problema algum nesse sentido. O deputado Cajado afirmou que qualquer mudança no texto só será acatada mediante amplo acordo das lideranças partidárias. E, por enquanto, o PSOL, o Novo, o PL e União Brasil já protocolaram emendas que são pedidos de alteração ao texto. O texto continua frouxo, né? Já comentei aqui em maiores detalhes, você tem a previsão de crescimento de gastos, você só tem uma previsão ali da margem desse crescimento, você não tem previsão de corte, evidentemente. Então é 0,6% a 2,5% acima da inflação a cada ano e o governo conseguiu aí incluir que nos 2 primeiros anos vai gastar o teto, quer dizer, 2,5% acima. Como não há muita certeza sobre o Ministério da Fazenda conseguir a devida arrecadação que permita esse crescimento de despesas, você vai tirando aí da regra uma série de medidas, aí, como piso de enfermagem, capitalização, etc., e há várias outras, né? Havia mais, até eles colocam muitas para depois tirar algumas e parecer assim que foi uma grande generosidade, mas ainda há muitas exceções, justamente para que o governo não corra o risco de incorrer no descumprimento da meta e tenha que contingenciar recursos, fazer bloqueios, etc. Então, nesses campos, ele vai poder gastar independentemente da arrecadação. Então, assim, você não tem ainda uma garantia de responsabilidade fiscal. Por isso que alguns partidos ainda tentam emplacar algumas emendas, embora haja uma complacência da classe política para que isso seja aprovado logo. Os parlamentares ainda estão meio na moita para se manifestar publicamente. A gente sabe que tem ali os partidos satélites do PT mais à esquerda, obviamente mancomunados com o governo, para que seja aprovado, de preferência com o Lula podendo gastar mais, que é isso que o governo quer, mas a tendência é que se consiga essa maioria aí, 257 deputados dos 513, já que na votação do requerimento de urgência foram 367 votos. Quer dizer, se todo mundo que votou pela urgência votar também pela nova regra fiscal, você tem 110 votos a mais. Vamos ver qual vai ser o placar final. Na Eldorado, análise dos fatos.
Tribunal de Segunda Instância afasta juiz desafeto do senador Sérgio Moro da Lava Jato, no Paraná. A Pepita Ortega tem os detalhes. Boa tarde, Pepita. Boa tarde, Heisen. Boa tarde, Felipe. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu nesta segunda-feira afastar cautelarmente o juiz Eduardo Apio da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, na qual tramitam as ações remanescentes da Operação Lava Jato. A decisão foi proferida por maioria de votos, no bojo de uma investigação sobre a conduta do juiz que é desafeto do senador Sérgio Moro e do deputado cassado Deltan Dallagnol. A Corte Regional suspeita da ligação de Apio com supostas ameaças narradas pelo filho do desembargador Marcelo Malucelli, o advogado João Malucelli. João é sócio do escritório Wolff Moro, em Curitiba, do qual também constam como sócios a deputada Rosângela Moro e seu marido, o senador Sérgio Moro. Após seu filho receber ameaças, o desembargador Marcelo Malucelli entrou com uma representação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Foi no bojo dessa representação que o afastamento de Eduardo Apio foi decretado. Marcelo Malucelli já foi relator da Operação Lava Jato no TRF4. Ele renunciou aos processos da operação após se envolver em um imbróglio no caso do advogado Táquila Duran, o ex-operador da Odebrecht que hoje acusa Moro e Deltan. Apio terá 15 dias para apresentar defesa prévia sobre as alegações do TRF4. O juiz ainda não se manifestou sobre o afastamento. Por hora, a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba ficará sob responsabilidade da juíza Gabriela Hard. Ela foi substituta de Moro e proferiu despachos no auge da Operação Lava Jato. Ela chegou a condenar o ex-presidente Lula em uma das ações apresentadas no bojo da operação, sentença que foi posteriormente anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos aqui contextualizar, porque eu pego, evidentemente, a decisão completa, ao contrário aí de boa parte da claque lulista de microfone no mercado da comunicação, que tentou ontem à noite emplacar a narrativa de que era uma retaliação pelo juiz ser crítico da Lava Jato. Olha, a decisão do TRF4 está toda detalhada, em cima de fatos ali, suspeitas, mas você tem a cronologia, você tem os IPs, você tem os prints, você tem os acessos. Então vamos explicar o que aconteceu. O juiz federal de primeira instância, Eduardo Apio, que está lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, foi afastado no cargo que já foi do Sérgio Moro, ele deu um telefonema para o filho do desembargador do TRF4, Marcelo Malucelli, que é o João Eduardo Malucelli. A voz foi identificada como sendo do Eduardo Apio. Apareceu lá praticamente uns 99% ali de compatibilidade da voz, e você tem outras evidências, eu ia falar indício, mas isso já é prova, porque isso é concreto, né, de que era ele por causa desses acessos que eu vou explicar aqui. Então esse telefonema de intimidação, identificado como tendo sido feito pelo Eduardo Apio ao filho do Marcelo Malucelli, se deu um dia depois de o TRF4, sob relatoria do desembargador Marcelo Malucelli, ter determinado uma análise do pedido do Ministério Público Federal de suspeição contra ele, o juiz Eduardo Apio. Quer dizer, um dia depois de o Eduardo Apio ter tomado ali uma decisão desfavorável a ele, ele deu esse telefonema para o filho do desembargador, relator do processo, que resultou na decisão desfavorável a ele. Esse telefonema também se deu minutos depois de o juiz Eduardo Apio ter acessado um processo onde consta o telefone do advogado João Eduardo Malucelli, filho do desembargador Marcelo. Esse telefonema se deu horas antes, ou seja, horas depois ali do telefonema, um advogado ligado ao grupo Prerrogativas, que é esse grupo de advogados alinhado às narrativas lulistas, Wilson Ramos Filho, divulgou no Twitter, com ataques a Sérgio Moro, a esposa Rosângela Moro e a Lava Jato, um print do processo que só pode ter sido feito, segundo a Diretoria de Tecnologia de Informação do TRF4, por usuário logado com perfil de magistrado. Ou seja, você tem todo um indício aí de que esse print foi feito pelo Eduardo Apio, porque ele acessou esse processo e horas depois estava ali divulgado na rede social por alguém alinhado às mesmas narrativas. Então, na ligação em que a voz do Apio foi identificada, ele usou um nome falso, fazendo-se passar por um servidor do setor de saúde do TRF4, uma pessoa que não existe. E ele, segundo a decisão, teceu a filmagem foi feita pelo filho do desembargador, de um celular filmando o outro, com a boca dele ali aparecendo, falando no celular. Então, isso você pode ver e ouvir
esse diálogo. Mas, pela descrição da decisão do TRF4, o juiz Eduardo Apio teceu afirmações relacionadas à suposta consulta à base de dados da Receita Federal em nome do desembargador relator, o Malucelli, com menção a valores a devolver e a despesas médicas, como se detivesse informações de cunho relevante capazes de causar algum tipo de intimidação, de constrangimento ou de ameaça ao desembargador relator ou a seu filho, o que se confirma pelo trecho final. E o que aconteceu no trecho final, que é citado aqui, eu só estou esclarecendo. A voz, né, do Eduardo Apio diz: e o senhor tem certeza que não tem aprontado nada? É aquela voz da intimidação. E aí o filho do desembargador percebe: agora tá certinho, aprontado. Tipo, como quem está identificando uma tentativa de intimidá-lo. Vamos ouvir ali trechos dessa conversa separados pela nossa produção. Eu só preciso que o senhor passe o telefone ou passe o contato para o doutor Marcelo Malucelli em relação aos extratos aqui do imposto de renda referente aos filhos. Aqui consta o seu número, o seu nome, o seu CPF e a questão de resíduos do passado de despesas médicas. O senhor ligou e falou: eu gostaria de falar com o Marcelo Malucelli. Agora o senhor está falando que aparece aí que eu sou filho. Então, assim, fica meio ambíguo, né? O contato que eu tenho do doutor Marcelo Malucelli deve ser um contato antigo. Aparece o seu telefone, então por isso que nós estamos ligando. Não, esse número nunca foi do Marcelo Malucelli, senhor. Se o senhor prefere, eu ligo para o seu pai diretamente, eu só não gostaria de incomodá-lo, só isso. Tá bom, claro, pode ligar então. Faça o que for melhor. Então, qual é o nome do senhor mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves, né? Isso. Tá. Pode chamar aqui no setor de saúde, que nós temos aqui. Setor de saúde. 210. Tem certeza que esse é o nome do senhor? Tenho certeza absoluta. Então tá bom. E o senhor tem certeza que não tem aprontado nada? Agora tá certinho. Aprontado? Aí desligou. Tava com um celular não identificado. Você veja que o desempenho do filho, do desembargador, é um desempenho firme, de quem sabe que está sendo intimidado e está gravando justamente para poder registrar como registrou, como ameaça, aí, dando origem aí à apuração. Então, pelo visto, o juiz Eduardo Apio aprontou bastante para evitar que o TRF4 derrubasse as decisões dele, alinhadas às narrativas lulistas, decisões aí contrárias à antiga Lava Jato. Esse juiz, Eduardo Apio, afastado agora, ele é registrado no Sistema Eletrônico de Justiça como LUL, L-U-L, só faltou o A ali, 22, que é uma referência a Lula 22, o ano da campanha presidencial que deu a vitória ao próprio Lula. E ele chegou a dar, antes de sair essa decisão na TV, uma alegação de que isso era um protesto dele contra uma prisão que ele considerava arbitrária. Então, um juiz que não só é lulista, como ele é chegado aí a telefonemas exploratórios, a julgar, evidentemente, por tudo que está apontado nessa decisão do TRF4. Vamos aguardar para ver qual vai ser o grau de punição, mas os lulistas estão bastante preocupados, porque eles perderam um aliado na primeira instância. Você ouve Análise dos Fatos. O Ministério da Defesa calcula em R$130 mil o custo do voo solicitado pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para ir a São Paulo em um leilão de cavalos. Mais informações da apuração exclusiva do Estadão com Daniel Vetterman. Boa tarde. Olá, Heisen. A viagem do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para um leilão de cavalos em São Paulo custou R$130 mil. O deslocamento foi feito com o voo da FAB e pago com dinheiro público. Conforme o Estadão revelou, o ministro usou o voo da FAB de áreas pagas pelo governo em janeiro para participar de um leilão de cavalos na capital paulista. Dos 4 dias de viagem, 3 foram dedicados a eventos privados. Documentos do Ministério da Defesa calcularam a despesa com o avião da FAB e também mostram que o ministro mentiu ao presidente Lula quando afirmou ter pegado uma carona com o ministro do Trabalho para voltar de São Paulo a Brasília. Os ofícios trocados entre o Ministério das Comunicações e o Ministério da Defesa mostram que o ministro pediu antecipadamente voo da FAB de ida e de volta, alegando viagem a serviço, contrariando a versão apresentada por ele quando a reportagem revelou a viagem. O ministro é investigado pela Comissão de Ética Pública da Presidência em função do ato.
Bom, Lula não é nenhuma vítima do Juscelino Filho. O Lula o mantém como ministro das Comunicações, apesar de toda essa lista de atos patrimonialistas em reportagens excelentes do Estadão. É absolutamente lamentável que um ministro não queira gastar um centavo do próprio bolso e coloque tudo na conta do povo. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. O governo de São Paulo rescindiu o contrato com o consórcio Monotrilho Ouro, responsável pelas obras da linha 17 do monotrilho que liga a região do aeroporto de Congonhas ao Morumbi. As obras estão paradas. Na promessa inicial, a linha ficaria pronta para a Copa do Mundo de 2014, aquela do 7-1, com o custo estimado de 4 bilhões e meio de reais. O trecho prioritário tem 8 estações e liga o aeroporto de Congonhas ao Morumbi. Também fará conexões com as linhas 5 Lilás do metrô e 9 Esmeralda da Via Mobilidade. Na segunda, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, afirmou que entre 3 opções para substituir o atual consórcio, a Via Mobilidade tem a preferência do governo para assumir a missão de concluir a construção das estações. A empresa já havia sido escolhida para administrar a linha 17 Ouro, após a conclusão das obras. Só que a Via Mobilidade é investigada pelo Ministério Público de São Paulo pela sequência de falhas nas linhas 8 e 9 de trens da CPTM. Segundo o governo paulista, as obras civis atingiram 80% da execução. É um retrato do Brasil, né? Uma obra que deveria estar pronta 9 anos atrás, está paralisada e agora você tem uma rescisão de contrato, quer dizer, vai demorar muito mais. Imagina para ter aí um trem Rio-São Paulo como eu gostaria muito, Heisen. Aí eu vou ter que esperar a vida toda. A análise dos fatos terminando aqui, teve produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. E, como sempre, trabalhos técnicos de Moacir Biasi, o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Valeu, Heisen, melhores ouvintes, tamo junto, até amanhã. Tchau. Valeu, abraço, até amanhã. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.